Amém, irmãos. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Bendizemos mesmo, amado Senhor, o teu santo nome. Gratos somos a ti, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede essa preciosa oportunidade. Realmente nos conduza nesta manhã pelo teu Santo Espírito, Senhor, em adoração, em louvor, com gratidão nos nossos corações, Senhor. Possamos te adorar, te bendizer e te exaltar. Porque de fato o Senhor é digno, Senhor. De fato, Senhor, o Senhor fez por nós uma grandiosa obra. Glórias, honras, louvor e poder a Ti pertence. Nos conduza nesta manhã, Senhor, para a Tua honra e para a Tua própria glória. Amém. Amados irmãos, o irmão Thomas há pouco, ele fez uma oração dizendo a respeito desse precioso convite que nós recebemos. E quando nós olhamos para a palavra, e quando nós contemplamos a grandiosa obra que o Senhor fez em nosso favor, não há como nós não considerarmos esse convite que nós recebemos nessa manhã como de fato um precioso convite. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e em nossos pecados. Nós andávamos de acordo com o curso desse mundo, mas o Senhor, Ele entrou na nossa história. Ele se revelou a nós, Ele mudou o nosso caminho, Ele nos deu esperança. Então, de fato, é um precioso convite que nós recebemos nesta manhã. E eu quero que você saiba que não é por um acaso que você está aqui, mas foi o próprio Senhor que lhe convidou a participar desse momento. Ele mesmo diz na sua palavra: fazei isto em memória de mim, em memória da sua obra, em memória do sacrifício grandioso e glorioso que Ele fez em nosso favor. E como o irmão também disse na sua oração, nós nos sentimos tal qual Mefibosetes, como aqueles indignos, pecadores, aqueles que realmente não são dignos de estar à mesa junto do rei. Mas essa mesa aqui não é a mesa de Davi, é do descendente de Davi, do poderoso descendente de Davi, o soberano desse universo, o Criador de todas as coisas, o sustentador desse universo pelo poder da sua palavra. Essa mesa aqui é dele. Então, ainda mais nós nos consideramos indignos de estar sentados à mesa com ele. Mas o que nos possibilita e o que nos capacita a estarmos aqui nesta manhã não é nada mais, não é nada menos do que aquele sangue precioso, aquele sangue que nos purifica, que nos limpa e que nos dá essa grande e preciosa oportunidade. Então, que nessa manhã nós possamos de fato olhar para essa mesa e ver que foi realmente um precioso convite desse maravilhoso Senhor, e o possamos adorar, porque agora nós temos uma esperança, e a nossa esperança ela não se confunde, ela não falhará, porque a nossa esperança atende pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Queria pedir para os irmãos abrirem a palavra em Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 5, é um trecho da palavra que nós conhecemos muito bem. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu li todo esse trecho porque é um trecho realmente lindo para nós, mas eu queria que você focasse agora a sua visão no verso 8,
O verso 8 nos fala assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mais um texto, e esse eu só quero citar, Hebreus no capítulo 5, verso 8, ele fala assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Na última oportunidade que eu tive de compartilhar aqui a palavra com os irmãos, eu utilizei esses versículos naquela ocasião. Mas o foco naquele dia foi no esvaziamento do Senhor, foi no seu ato de amor em deixar a sua posição de glória eterna e tornar-se um homem semelhante a nós. Hoje eu desejo voltar a esses textos, mas quero agora trazer o foco dos irmãos para essa palavra, obediência. Queria que realmente nós pudéssemos focar nessa manhã na obediência de Cristo em relação a Deus, o Pai. Eu me lembro que naquela ocasião eu disse para os irmãos que no movimento de amor da Trindade Santa em nossa direção, Cristo lhe assume um papel de dependência e de obediência. E a vida dele nessa terra, ela realmente foi de uma total dependência e obediência a Deus e o Pai e a Deus o Espírito Santo. Lá em casa eu tenho um material do irmão Altmani, é um trecho de um livro, Autoridade Espiritual, no capítulo 5. E o irmão trata exatamente desse assunto, a obediência do Filho. E ele fazendo uma análise desse texto que nós lemos, Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz que com toda reverência houve no princípio um conselho da divindade. E nesse conselho foi idealizado o plano para a criação do universo. E a divindade, naquele conselho, concordaram que a autoridade estaria com Deus e o Pai. Só que a autoridade sem a obediência, ela não existe. A autoridade sem a obediência, o irmão diz, ela não existe. Para ela ser estabelecida no universo, ela precisava encontrar a obediência em alguém. Nesse conselho foi determinado a criação dos seres, dos anjos e do ser humano, da raça humana de maneira geral. Mas na sua onisciência, o Senhor já sabia que todos esses seres, eles se rebelariam e eles cairiam, e que neles não seria possível estabelecer essa autoridade. Então, nesse mesmo conselho, concordemente, a divindade estabeleceu no Filho a pessoa em quem essa obediência ela seria de fato observada. Então foi um movimento de amor onde o Pai assume a posição de autoridade e o Filho assume a posição de obediência. É realmente algo assim tremendo. Dentro desse acordo perfeito da divindade, essa autoridade seria atendida pela obediência do Filho. E a partir daí começaram as operações distintas de Deus Pai e de Deus Filho. Um dia Deus Filho se esvaziou e, tendo nascido na semelhança de homem, tornou-se o símbolo da obediência. E considerando a rebeldia daqueles seres que foram criados, foi necessário que o nosso Senhor Jesus também assumisse a posição de um ser criado, para que a obediência pudesse encontrar alguém que de fato a observaria, alguém que de fato a atenderia. Jesus Cristo, como Filho de boa vontade, submeteu-se à autoridade do Pai e ainda declarou, se os irmãos se lembram, João capítulo 14, verso 28, diz assim: o Pai é maior do que eu. Isso de fato, de maneira nenhuma, confronta a outra declaração que o Senhor fala, de que eu e o Pai somos um. Veja, a princípio parece que tem alguma discrepância aí, mas não. O Filho falava realmente dessa posição em que o Pai ocupa a autoridade e ele, de maneira espontânea, ocupa a posição de obediência.
Amados, não foi fácil para o Senhor Jesus assumir essa posição de obediência. Na verdade, foi muito mais difícil para ele assumir essa posição do que criar todas as coisas, os céus e a terra. Pensem comigo, para que ele pudesse então assumir essa posição de obediência, era necessário que ele se esvaziasse de toda a sua glória. Que ele assumisse a forma humana, que ele se assumisse como um escravo, para que ele pudesse então exercer essa posição de obediência. Tudo isso está relatado nesse livro que eu disse para os irmãos Autoridade Espiritual, capítulo 5, do irmão Atmani. E quando a gente pensa nessa questão de obediência na divindade, a gente precisa considerar que é algo realmente grandioso, porque o Senhor Jesus, sendo um co-igual com o Pai, ele espontaneamente, de livre vontade, assumiu essa forma de servo, e obediente ele foi, como diz o texto, até a morte e morte de cruz. E é tão interessante quando nós olhamos para o Senhor Jesus nessa figura de obediência e nós não encontramos nele nenhuma sombra de autocomiseração. Você nunca vai ver o Senhor Jesus reclamando de ter assumido essa posição de obediência, de assumir essa posição de servo, reclamando que de fato ele era Deus e que ele não podia estar naquela condição. Porque ele tinha um coração de amor, um coração dilatado, um coração realmente de dependência, de obediência ao Pai. E para mim, eu não sei quanto a vocês, mas para mim isso realmente é algo maravilhoso. O Filho eterno de Deus assumiu essa posição de obediência e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver alguns exemplos dessa obediência grandiosa de Jesus. O primeiro exemplo que eu queria inclusive citar para os meus irmãos é quando Jesus encontra aquela mulher samaritana. Os irmãos conhecem bem aquela passagem, mas é dito que ele precisava viajar, e é interessante que o Espírito Santo ele sempre coloca tudo da maneira correta. Está escrito naquela passagem que era necessário passar por Samaria. Nós sabemos, já ouvimos várias vezes que os judeus não passavam por Samaria. Eles faziam um caminho mais longo, mas eles não passavam por lá porque eles tinham uma rixa com aquele povo. Mas o Senhor tinha um encontro marcado com uma mulher lá junto àquele poço. E quando ele chega lá, ele senta para descansar junto àquele poço, enquanto seus discípulos vão comprar alimento, porque eles estão cansados da viagem, com fome. E ele tem aquele diálogo impressionante com aquela mulher, e se revela mesmo como Salvador, como aquele que haveria de vir, como a esperança daquele povo e a nossa esperança. Mas o ponto que eu queria destacar para os meus irmãos é que depois daquele diálogo com aquela mulher, o Senhor está ali, a mulher sai para ir até a cidade e avisar a eles que tinha achado Cristo, que tinha encontrado Cristo. Aí chegam os seus discípulos e oferece para o nosso Senhor o alimento. E a resposta do Senhor é assim, Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos meio não entendendo nada do que o Senhor tinha dito, falou: mas será que ele trouxe alguma coisa para comer e a gente não sabe o que ele trouxe? Aí na sequência o Senhor, sabendo disso, ele diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Amados irmãos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar as suas obras. O Senhor Jesus, ele tinha como principal em sua vida, ele tinha como primazia em sua vida, ele tinha como essencial em sua vida fazer a vontade daquele que o enviou. Onde mais o Pai poderia encontrar tamanha obediência? Onde mais o Pai poderia encontrar tamanha boa vontade em fazer aquilo que ele havia mandado? Só na pessoa do nosso Senhor Jesus.
Veja, uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Uma obediência santa, uma obediência perfeita na pessoa de Cristo Jesus. Mais um exemplo para os irmãos. Quando o Senhor Jesus acabara de ser batizado, a palavra diz que ele foi levado para o deserto. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E a palavra inclusive destaca que depois disso ele teve fome. E aí diz que aparece o diabo e começa a tentar o Senhor Jesus naquelas questões que nós já conhecemos bem. A primeira tentação é transformar pedras em pães. Aí o diabo fala para o Senhor Jesus, olha, sabendo da fome que ele estava, olha, transforma essa pedra em pão. Aí o Senhor Jesus fala, dá uma resposta de acordo com a palavra para ele. Diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, se achando muito astuto, ele fala assim, olha, já que você usou a palavra, vamos usar a palavra também. Aí ele leva Jesus para o alto de um pináculo e fala para ele assim, olha, se atira daqui porque está escrito que os seus anjos te segurarão, seus anjos te ampararão. Aí o Senhor Jesus, muito firme, ele diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados irmãos, aonde o Pai encontraria uma obediência, uma fidelidade tão grande, senão na pessoa de Cristo Jesus? Mas não termina aí. O diabo ainda leva o Senhor Jesus num alto monte e mostra para ele todos os reinos dessa terra e diz, olha, se você prostrado me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. Mas o Senhor Jesus não está interessado em tudo isso, ele está interessado em todas as pessoas. E ele diz assim, só ao Senhor seu Deus adorarás, e só a ele se prostrará. E o diabo se vai de lá. E a palavra diz que vem anjos e sustentam o Senhor, alimentam o Senhor. Amados, aonde o Pai encontraria tamanha obediência, senão no Filho? Naquele que se fez homem, naquele que se esvaziou, naquele que veio até essa terra, naquele que fez essa obra grandiosa em nosso favor. Onde mais ele encontraria essa obediência? Essa obediência que era necessário para que a sua autoridade pudesse encontrar um descanso, encontrar um alvo, senão na pessoa de Cristo Jesus. E ainda queria dar para os irmãos mais um exemplo, e talvez esse seja um dos meus textos preferidos da Bíblia. Uma das passagens mais lindas que a Bíblia tem e que é registrada em Lucas e em outros evangelhos também. Mas eu queria falar aqui de Lucas porque nessa passagem nós temos um registro que após a ceia do Senhor com os seus discípulos, ele foi para o Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsêmani, para orar. Os irmãos sabem, já foi dito aqui que esse nome Getsêmani quer dizer prensa de azeite. Um nome muito propício, pois naquela hora o Senhor Jesus enfrentara uma forte angústia, pois a sua hora havia chegado. A hora de experimentar todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar estava na sua frente, e como fruto da oliveira, o nosso bondoso Senhor estava sendo esmagado. O nosso bondoso Senhor estava sendo espremido. Tamanha era a sua angústia que Lucas registra que aquela hematidrose do Senhor, aquele suar sangue, tamanha era a sua angústia. E quando a gente olha para a oração de Jesus, o nosso coração precisa ser ganho. O nosso coração precisa ser alegre, porque naquela oração nós encontramos um exemplo genuíno de uma verdadeira obediência. A palavra nos diz que a oração dele é: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Meus irmãos, quem de nós, no momento de angústia, faz uma oração dessa? Na verdade, a nossa oração no momento de angústia é: Senhor, me livra, me salva, me tira daqui, tem misericórdia. Essa é a nossa oração. Olha a diferença. Pai, se queres, passa de mim esse cálice.
Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, que exemplo de obediência é esse? Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque daqui ele seria preso, ele seria crucificado e ele morreria em nosso lugar. Mas em momento algum, ele deixou aquele objetivo que ele tinha, que era de fazer a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Creio que só com esses 3 exemplos, nosso coração já pode entender o quão obediente é esse nosso Senhor. O perfeito Senhor, o perfeito Jesus. Ele é realmente esse no qual o Pai encontrou a perfeita obediência. Eu queria dar um contraponto para os irmãos e eu queria que os irmãos abrissem esse texto, também muito conhecido, mas creio que vai ser precioso. Efésios, no capítulo 2. O verso é o 2. Vou ler o 1 também. A palavra diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse é o contraponto, é o contraste. A palavra está dizendo que quando nós estávamos na nossa natureza caída e pecadora, nós éramos considerados filhos da desobediência. Olha só que diferença. O Senhor Jesus, o Filho da obediência perfeita do Pai. Enquanto que nós, na nossa natureza caída, pecadora, afastada do Senhor, éramos os filhos da desobediência. E essa é a realidade para qualquer um daquele que não aceitou ainda o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, porque só através da obra dele é que nós podemos então nos apropriar daquilo que ele fez em nosso favor e sermos considerados então filhos da obediência. Separado dele somos filhos da desobediência, junto dele pela sua obra, filhos da obediência. E talvez se a gente parasse aqui já seria precioso demais, mas olhe para o próximo versículo. O próximo versículo diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha aqui, irmãos, antes, separado dele, éramos por natureza filhos da ira. Querem o contraponto, o contraste? Vamos lá, os irmãos conhecem bem o texto. Em Mateus, depois do batismo, os irmãos não precisam abrir. Depois do batismo, diz que veio uma voz do céu. Mateus capítulo 3, viu, meus irmãos? Veio uma voz dos céus. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vejam só, irmãos, filhos da ira, nós. Jesus, filho amado. Os irmãos falam que essa manifestação, nesse momento, foi uma aprovação da vida terrena de Cristo Jesus. O Pai não se conteve com aquele filho obediente que ele tinha, com aquele filho que inclusive fora batizado para cumprir tudo que a lei dizia. E o Pai abre os céus. E lá dos céus ele fala: este é o meu filho amado. Enquanto nós, filhos da ira, Jesus, filho amado. Mas não foi essa a única vez. Os irmãos também conhecem e sabem que lá no monte da transfiguração, o Senhor se transfigura na frente dos seus discípulos. E Pedro, e aparece junto com o Senhor Moisés e Elias. E Pedro já, olha, é bom que estamos aqui, porque nós vamos então fazer aqui uma barraca para cada um, uma tenda para cada um. E aí a palavra diz que uma nuvem os cobriu.
E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mais uma vez, o pai não se conteve com o seu filho. Os irmãos falam que essa aqui é a aprovação do ministério do filho, do ministério terreno do filho. O pai não se conteve e mais uma vez ele abre os céus, e dos céus ele fala: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja só, irmãos, que contraste. Filhos da desobediência, nós; filhos da ira, nós. Enquanto que Jesus é o filho perfeito da obediência, enquanto que Jesus é o filho amado do Pai. E aqui está a beleza desse evangelho, da redenção que nós recebemos através dessa obra do Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo. E que beleza é essa, senão aqui o Filho obediente, o Filho amado, tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar naquela cruz e foi alvo da ira do Pai, a qual deveria recair sobre nós. Se isso não é motivo de que nós possamos o adorar, bendizer, o exaltar, creio que o nosso coração nunca será tocado se isso não for o motivo de adorá-lo. Ele tomou o nosso lugar, ele mudou a nossa história. Éramos filhos da ira, filhos da desobediência, caminhávamos a passos largos em direção à condenação eterna. Mas o Filho da obediência, o Filho do amor, tomou o nosso lugar e ofereceu ao Pai uma obra grandiosa. Como o irmão Thomas esses dias mesmo nos disse, o mesmo exemplo lá de Paulo com relação a Onésimo, junto de Filemão. O Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes e castiga a mim. Essa foi a palavra do Senhor Jesus. O Filho obediente, o Filho do amor do Pai, tomou o nosso lugar. Meus amados irmãos, nessa manhã nós temos a oportunidade de bendizer, de exaltar e de adorar esse Senhor que se ofereceu por nós naquela cruz. Então que possamos erguer as nossas vozes em adoração, em louvor ao nosso Senhor. E eu queria encerrar compartilhando com meus irmãos um pensamento que tem estado no meu coração essa semana. O irmão Ricardo Borges sempre diz isso aqui, sobre a seriedade do pecado. Meus irmãos, quando a gente pensa de fato na seriedade do pecado, o que o pecado causou, nossa boca fica realmente aberta. Ficamos de boca aberta, porque o pecado foi até o ponto do nosso Senhor Jesus Cristo se oferecer por nós naquela cruz, para que eles pudessem ser perdoados. Olha só a seriedade disso. E muitas vezes nós cometemos pecados e não nos importamos muito. Mas, irmãos, o pecado realmente ele é muito sério. E o pecado fez com que o nosso Senhor tivesse que vir até essa terra e se oferecesse em nosso lugar. O pecado foi o motivo pelo qual o Senhor se entregou naquela cruz, para que pudesse então aplacar a ira do Pai, para que pudesse satisfazer a justiça do Pai. Meus irmãos, de fato, o pecado é algo sério que nós precisamos considerar. Mas nessa manhã estamos aqui para adorar aquele que fez essa grandiosa obra, nos limpou dos nossos pecados e nos deu uma esperança. Possamos então glorificar e bendizer o nome dele. Amém?